Ei, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui hoje para falar sobre o comportamento esperado para a idade. É mau comportamento da criança ou é apenas um comportamento esperado para a idade? Vamos ver, né? E, gente, só fixar o comentário aqui. Isso. Dani. Oi, Dani! Hello, girl! Tá boa, querida? Eu vou garrer aqui com a minha luz, mas tudo Graças a bem. Deus. Seu áudio estava estranho, agora consertou. Eu tava assim, ah, meu Deus, aconteceu alguma coisa lá. Deu certo agora? Tá bem? Eu tô te Deu, ouvindo super bem também. deu. A gente tá Vocês estão ouvindo bem aí, pessoal? Solta os coraçõezinhos se tiver bom. muito bom. A gente tá com uma concorrência assim surreal. Eu tava vendo antes de entrar, né? Meu Jesus, tem gente com assim 9.000 pessoas na live, é uma coisa bizarra, assim, gente. Rede, Bizarra, né? Não. rede social é uma coisa assim muito bizarra, na minha opinião. É uma coisa muito bacana, mas é uma coisa muito bizarra, assim, se você não souber usar, né? É, Eu com ainda não vi. certeza. Eu ainda não vi o dilema das redes, não, mas se você não souber usar, é uma coisa muito, assim, louca. Eu acho que a gente tem que aprender a dosar, né? É muito útil, é muito bom, mas às vezes a gente passa um pouquinho da conta, né? É E aí a gente selecionar quer um cobrar pouquinho. e aí a gente quer cobrar da criança, né? De não ficar nas telas, É, se nem a gente consegue, né? selecionar quem a gente quer seguir, quem a gente quer prestar atenção, quem a gente quer acompanhar, né? São muitas informações desencontradas, né? Eu acho muito importante a gente decidir quem a gente quer acompanhar e nunca deixar de ir ao pediatra, né? De colher as informações, né? Porque é ali que eu vou ter Com informações reais, certeza. que meu filho vai ser submetido a um exame físico, né? Nada substitui essa informação. Então, assim, Eu acho que assim, a horizontalização do conhecimento é importante, mas você tem que ter alguém de referência, alguém que você confia, isso com certeza. por aí, tipo. Que saudade Tipo, de você! Demorei, mas voltei. muito bem. A gente já está programando uma próxima, viu, pessoal? Que é sobre aquele nosso tema que é muito caro, né? Sobre o apego, mas hoje a gente vai falar uma coisa que a gente também já estava querendo falar há um tempinho. Tem a ver com a última live que eu fiz com a Dani Rivers, da disciplina positiva, né? Da disciplina é amor. E a gente estava falando sobre desenvolvimento infantil e cada fase da criança, e hoje isso vai entrar casando com essa nossa live de hoje, que é isso que a Dani que sugeriu, eu achei sensacional, porque eu achei que casou completamente com o tema da última live, que foi sobre o desenvolvimento infantil e como é que a criança vai evoluindo em cada fase. E agora a gente vai ver isso. O que a gente considera um mau comportamento é um mau comportamento, é de sacanagem, é de maldade da criança, ou é apenas o que é esperado para a idade dela mesmo, da fase de desenvolvimento que ela se encontra. Então a É, gente tem que saber analisar isso para não fazer julgamentos errôneos e condenar, pré-condenar as crianças já por na coisas que elas não têm verdade, condição de fazer, né? na verdade a gente chama isso de parentalidade proativa, que é saber o que a criança consegue me entregar em cada idade, o que que coisas que às vezes são consideradas mau comportamentos, em algumas idades não são. Um exemplo, eu vou falar disso obviamente mais pra frente, mas uma criança de 6 anos que pega a borracha do colega não está roubando, ela não sabe que é propriedade alheia. É estranho pra gente, mas do ponto de vista da neurociência, essa criança não sabe. Então, óbvio que eu vou explicar, que eu vou orientar, mas eu não posso chamar essa criança de ladra, pelo amor de Deus. Então, faz parte dos pilares das parentalidades positiva, consciente, disciplina positiva e blá blá blá, que tem vários nomes hoje em dia, a gente ser Uhum, proativo na nossa parentalidade, que é saber o que nos espera em cada etapa. Como eu falo muito isso do sono, você lembra na nossa live eu falei isso, saber o que, que uhum. esperar em cada fase do sono, para eu não ficar com um bebê de 3 meses. E, gente, toda caixinha que eu abro, eu tenho duas amigas que me zoam assim, no privado, às vezes elas falam, Dani, que expectativa é essa? Toda caixinha que eu abro, sempre tem uma ou duas pessoas que perguntam algo do tipo, meu bebê tem 3 meses, quando eu posso fazer desmame noturno? Eu falo, Senhor do bom Jesus conosco. Quando ele vai dormir a noite inteira?
Se fosse quando vai dormir a noite inteira, eu acho que eu acharia menos preocupante, porque tem mãe que considera a noite toda acordar, mamar rapidinho e voltar a dormir. Então estaria dentro do que eu acho que tudo bem ela esperar. Mas esperar um desmame noturno numa criança... Então, também vai de encontro a isso que a gente vai falar, né? Em relação a tudo, desenvolvimento e a parentalidade proativa, e isso é sensacional, é o assunto que eu sou apaixonada, porque quando a gente entende o que a gente pode esperar da criança ou não, a gente dá conta de não corrigir algumas coisas. Olha que legal, olha a leveza que isso traz para a maternidade. Ensinar, né, a criança o que ela precisa aprender, mas se a gente cobrar que a criança saiba aquilo com aquela idade. E nem ficar tenso, assim, tipo... eu gosto de brincar, desculpa, eu gosto de brincar as fases que eu passei desde que eu comecei a estudar disciplina positiva, que eu comecei pra mim. Quando eu comecei a estudar disciplina positiva, eu acho que é legal, porque as mães vão ver que elas vão passar por essas fases. Quando eu comecei a estudar disciplina positiva, e a maioria de quem está estudando no inicinho tá assim, você começa a estudar disciplina positiva para controlar o comportamento da criança. Então, como eu faço para, sem bater e sem ser permissiva, controlar o comportamento dessa criança? Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Me dá o caminho das pedras. Beleza, fui lá na Jenny, li a Jenny, falei, então se eu aplicar essas ferramentas, funciona. Aí é essa mãe que começa a ter uns pensamentos assim, mas aqui em casa isso aqui não funcionou, mas essa ferramenta aqui em casa não funciona, porque eu ainda estou focada no controle do comportamento. Depois eu comecei a ir para um caminho de pensar assim, não, essa ferramenta não funcionou, mas o mais importante aqui é eu corrigir, eu explicar, é mais na frente. Eu estou pensando lá nas habilidades de vida que eu quero que essa criança tenha, habilidades sociais. Aí você começa a se questionar. Gente, eu vou ter um problema com isso aqui. Meu telefone está escurecendo sozinho. É novo, eu não sei mexer direito. E aí eu pensei, e aí eu ficava assim, meu Deus, será que eu estou sendo permissiva? Porque eu ficava assim, isso aqui. Será que eu tinha que ter corrigido? Eu não sei se eu tinha que ter corrigido, se eu tinha que ter feito alguma coisa, se eu não tinha. E aí você fica no dilema, estou sendo permissiva ou não. E eu tenho um macetinho para isso. Me lembra, anota aí pra você me lembrar de falar, que é muito bacana. Tá, ok. É muito bacana, é muito legal. Foi um macete que eu usei para mim e realmente responde a 100% assim, das vezes que você tem essa dúvida. Até que, eu acho que tem mais, não vou lembrar, eu acho que eu tenho mais passos assim pelos quais eu passei, até que eu cheguei no apego. E quando eu cheguei no apego, eu vi que o foco era realmente única e exclusivamente o relacionamento. O que vai acontecer lá na frente se eu não fizer nada, gente? Tem autores que trazem isso. Se eu não fizer nada, se eu não ensinar nada para essa criança, só der o meu exemplo de empatia, de compaixão, de amor, de serenidade, de autorregulação, se eu der o meu exemplo, e a gente não é, né, essa pessoa que eu estou descrevendo aqui. Se eu desse, que isso é uma coisa utópica, isso não vai acontecer, isso não funciona, mas se eu desse esse pelo menos o tempo todo a gente não consegue, né? O tempo todo ser certinho, do jeito que a gente gostaria, né? Até porque nossa criança não viveu isso, né, gente? Então é muito difícil dar o que a gente não viveu. Nossa criança interior é totalmente ferida. A gente tem diversas questões com a nossa criação. Mesmo quem acha que correu tudo bem aí, se for a fundo, vai descobrir que tem questões, né? Tanto tem questões que vai descobrir umas questõezinhas, tipo, é uma compulsão alimentar aqui, é um vício em tela ali, é uma libação alcoólica aqui, né? Tem. E aí, se a gente, esses autores trazem isso, assim, alguns autores trazem, que se a gente não fizesse nada e fosse só exemplo de coisas legais e bacanas e boas para essa criança ia ser um ser humano fantástico e perfeito, sem nada, sem nunca falar, lixo lixo. Só com o nosso exemplo, né? E usando os neurônios em espelho. Palavras convencem, exemplo arrasta. Depois que eu vi essa frase, isso pra mim ficou assim... Mas maravilhoso, né? Então é isso. Então eu acho que a gente, quando começa no caminho da disciplina positiva, e eu acho que já dá pra falar isso, quando a gente começa no caminho da disciplina positiva, a gente tem esse hábito de querer ainda controlar o comportamento da criança. Esse não é o foco. E a parentalidade proativa vem para trazer isso, assim, a criança que tá fazendo birra, eu não vou impedir a birra. Nada que eu fizer na minha vida vai fazer com que a birra... Nada que a gente fizer vai controlar a birra e impedir ela de fazer a birra. Nada. E saber disso traz muita leveza, porque você olha para aquela birra e fala, oh meu Deus, você vai acolher, você vai validar se for uma birra que procede, se for uma birra que é muito bobinha, você vai distrair, redirecionar,
E você vai fazer outras coisas e vai passar batido. E ia ser um negócio desgastante para a família. Meu filho é muito birrento, meu filho chora por tudo, meu filho caiu uma tampa de caneta, senhor, no chão. O que essa criança está dando esse escândalo por uma tampa de caneta? Não é a tampa de caneta, gente. Não é a tampa de caneta, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas é por aí. Então, tendo essa, eu acho que a disciplina positiva, o principal benefício que a disciplina positiva trouxe na minha vida foi, além de uma leveza absurda para minha maternidade, foi que aboliu a minha culpa, de verdade. Porque pela disciplina positiva, ou, né, quando eu evolui mais um pouco para parentalidade positiva, você pode pedir desculpa, você pode errar, e tá tudo bem. E isso não tem preço, poder errar. A Luana tá perguntando assim, como assim, Bial? Como assim, Bial é por coisa da birra que ela tá falando, porque ela falou mais cedo, uns comentários atrás, que o menino dela tava lá fazendo birra enquanto ela via a live. É isso mesmo que você ouviu, Luana. A gente não consegue impedir nem controlar a birra, a gente vai acolher esse sentimento para a criança ir se acalmando gradualmente, mas a gente não tem como fazer que ele não faça birra, faz parte do desenvolvimento dele, aprender a reagir a essa frustração. E é isso vai ser essa fase que é super chata, mas é isso que a Dani está falando, é libertador quando você entende que a gente não controla a birra, a gente vai só tentar acolher esse sentimento dele, para que ele vá aprendendo a se acalmar e com o tempo ele não precise mais de fazer birra para controlar a frustração dele. Tanto adulto faz birra, né, gente? A gente faz birra no trânsito. Quantas vezes você já xingou horrores da janela que alguém te fechou? A gente faz birra também. Birra, o que é a birra? A birra é uma explosão emocional que acontece num momento em que a raiva vem com muita força e eu não sei o que fazer com ela. Porque nós não somos educados emocionalmente. A gente não sabe o que fazer com nenhuma das nossas emoções básicas. A gente tem 5 emoções básicas. Todos os seres humanos têm as 5 emoções básicas. Alguns autores trazem 6. Alguns autores trazem um monte, que é aquele vocabulário. Aquele vocabulário emocional que alguns autores trazem, que a gente tem, eu não concordo muito com essa. Mas eu já fui para esse lado, mas eu não acho que a gente tem que ter muito vocabulário emocional. Acho que se a gente souber essas 5 com o nojinho, né, que é a sexta, eu acho que a gente já resolve 90% das coisas que a criança tá sentindo ali, nomeia e a criança se sente extremamente confortável. É muito gostoso, gente. Fala que vocês não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, eu já tive em terapia. Quando alguém chega pra você e fala assim, mas isso que você tá sentindo é isso assim. Você fala, é isso mesmo. É muito gostoso quando alguém te conta uma coisa que você tá ali pelejando e não consegue entender, Lira, linda. E você não consegue entender. E é isso que a gente faz com a criança na birra. Então, a gente tem, todos os seres humanos têm, assim, eu vou fugir um pouquinho, mas eu acho que faz parte, né, Bia? Se eu estiver fugindo demais, você me traz de volta, tá? Que a cabeça não pode falar. Então, a gente tem 5 emoções básicas, que é Marta, para todo mundo decorar. Medo, alegria, raiva, tristeza e amor, que a gente comenta que é o que a gente busca o tempo todo nessa roda das emoções. A gente tenta o tempo todo se sentir amada e pertencente e a gente sente essas emoções para se autopreservar. Todas as emoções acontecem no nosso cérebro para nos autopreservar. A gente sente medo para fugir do predador, a gente sente raiva para brigar com quem tomou a comida lá na pré-história, a gente sente tristeza para se embotar emocionalmente, se recolher e se auto-observar. O que está acontecendo aqui? Por que eu senti isso? Para depois retornar. E a gente sente alegria, que é aquela... Pode chegar a virar uma euforia que vai vir logo antes da plenitude toda, que é esse amor e esse pertencimento. E o nojo, que é pra gente não colocar veneno na boca, é por isso que as plantas venenosas são feias e tal. Algumas são atrativas, mas, né? O asco é pra isso. E aí, assim, são essas as emoções. As emoções, gente, são apenas emoções. Elas são reações químicas, cerebrais, que acontecem com todo mundo. Então, assim, eu tive um paciente no consultório essa semana que foi tão libertador para ela quando eu falei para ela que ela podia sentir raiva do filho dela, porque ela custou para conseguir me contar isso, para começar. Assim, ela custou. Eu nomeei, na verdade, eu nomeei. E eu falei, e tá tudo bem, a gente sente raiva de filho, sim, gente, a gente quer devolver, a gente quer jogar da janela. A gente sente raiva. Eu falo isso, Dani, eu falo isso. Falei, gente, a gente não tem que amar o tempo inteiro. Claro que o amor vai ser maior do que ele tudo, só não mas pode saber. É normal. É normal de vez em quando a gente querer torcer o pescoço, sim, mas a gente não vai torcer, para isso que a gente tem super ego. E essa que é a diferença da gente com os meninos. Eles vão fazer as coisas
que eles pensam, porque eles ainda não têm essa capacidade de filtrar que o adulto tem. E às vezes a gente quer exigir isso deles. Sim. Eles não têm filtro. E a gente tem que mais ter ou filtro. menos, né? A gente tem mais ou menos, mas quer exigir deles um autocontrole que nós não temos. A gente briga no trânsito. É. A gente apela com a pediatra que não atendeu na hora que eu mandei mensagem. A gente também não tem filtro, gente. A gente tem parcial, nós não temos inteligência emocional. Então, saber que as emoções são apenas emoções tira metade da culpa toda que você vai sentir. Porque, peraí, emoções são apenas emoções, são reações químicas. E reações químicas que passam sozinhas em geralmente 1 minuto e meio. Então, se naquela hora que aquele menino falou ECA, porque ECA é a minha dor, né? Então, ECA é um trem que eu sempre falo. A hora que o menino falou aquele ECA, para aquele negócio que você passou meia hora fazendo, você conseguir segurar a sua onda um tiquinho, você não vai reagir. Porque a emoção é uma onda, ela vai vir e vai passar. Isso vai ser elaborado lá dentro, junto com as suas, né, de acordo com as suas vivências, e vai virar um sentimento, que pode ser até ruim. Porque, saca, esse menino chato, e é só um sentimento também. Também é só um sentimento, também é só uma reação química. E eu não vou deixar ele saber disso, eu vou tentar demonstrar amor incondicional, que a gente não consegue, mas que deveria e tal. Mas, bom, queria falar das emoções. E se a gente não conseguir, tá tudo bem pedir desculpa, né? Isso é muito importante, pessoal. Pedir desculpa é saudável. Não, pisei na bola, né? Vou ali pedir desculpa. Olha, eu também fico nervoso. Filho, mamãe perdeu a linha. Filho, mamãe... Eu acho que não foi legal aquilo que eu te falei. Peguei eu tava trânsito, nervosa. Tava nervosa, cheguei aqui, você só falou um ECA pra mim, que às vezes, gente, comecem a reparar. A maioria das vezes não foi o ECA. A maioria das vezes você tá... É lógico. Mas é só o... Como é que fala? O pingo? A última gota d'água. Porque às vezes você tá... Aí você pegou trânsito, aí você chegou cansado, molhado, pegou chuva. O marido tava em casa, que chegou antes de você, não fez nada. Ele devia ter feito... Podia ter pensado, mas não tem proatividade. Se a gente tá querendo ter parentalidade proativa, as esposas aqui, que só tem mulher acompanhando a gente aqui, eu acho. Os maridos não tem nem... proativo sem a parentalidade. Tem os pais proativos. Claro que eles ainda são exceção, mas a gente espera que somente com o tempo. Como já está aumentando, né? Tem uns meninos bacanas aqui, gente. Inclusive, parabéns para vocês pais que estão aqui estudando para serem pais melhores. Uns 2. Uns 3, então. Brincando. Tô brincando, gente. Tô brincando. Eu tenho muito pai que participa de consulta, mas eu não ia perder a piada. Então, nem lembro o que eu tava falando. Tava falando do ECA e do autocontrole. Então, eu quero falar isso por quê? Porque a gente, da mesma forma que a gente, às vezes faz uma birra com a criança lá por causa do ECA, e na realidade foi a briga lá no trânsito, seu chefe que te infernizou e tal. Muitas vezes, a birra da criança não foi a caneta que caiu. Teve uma pergunta que fizeram pra Bia, que ela já me contou, ela me deu um spoiler de uma pergunta, que a criança se comporta pior com a mãe. Gente, isso é a coisa mais comum do mundo. Com quem que a gente chora quando o chefe dá um esporro no trabalho? Você não vai chorar lá. Você vai chegar em casa, abraçar o marido e cair no choro. Ou abraçar sua mãe quando você namora com sua mãe e cair no choro. Então, caiu a tampa da caneta, criança... Foi brincar no parquinho, alguém tomou o brinquedo dela, porque, gente, problema de criança é isso. Alguém tomou o brinquedo dela no parquinho. Depois, na hora que foi subir do elevador, ela queria ter apertado o botão, a babá apertou na frente dela. Poxa, ela queria muito ter apertado aquele botão. Depois, ela queria ter comido omelete, ela não sabe falar. E aí, alguém fez pra ela abobrinha, ela ficou pé da abobrinha. Aí caiu a caneta com você. O mundo da criança acabou. O mundo acabou. E acabou mesmo. É isso. E tá tudo bem. E outro exemplo que eu gosto muito de dar da birra, pra gente ter mais empatia com as birras, é assim. Você chegou no Japão, sua mala foi extraviada. E você tem que falar com o povo lá que sua mala foi extraviada. Você tem. E essa é a analogia pro bebezinho de 1 ano e meio, que começou agora a ter birra. Perfeita. E ele Perfeita quer te analogia. contar, é minha autoria. E ele quer te contar que... Não foi a caneta, mãe. É porque eu queria omelete. E também porque a babá apertou o botão. E ele não sabe falar. Raciocínio, gente. Pensa como é que ia ser lá no Japão, vocês tentando explicar pra alguém. Não é possível. Eu só trouxe essa mala. Eu não tenho mala. Eu não tenho roupa. Eu vou precisar da roupa. Moço. E a pessoa tá... Imagina. E você tenta em português, e você tenta em inglês e não consegue. E aí você vai ficando nervoso e uma hora você apela.
É a birra. É a birra. Você tá muito irritado, você tá muito frustrado, você tá com um problema muito grave pra você, porque, gente, o problema é da pessoa. O problema é da pessoa. O problema do bebê é o botão do elevador, e tá tudo bem, é o problema dele, a gente não julga o problema do outro. Pra ele aquilo é imenso. E aí, ele não consegue te explicar. Ele não consegue te explicar. Muitas vezes, né, aí a Bia vai falar isso melhor do que eu, muitas vezes o pensamento da criança já tá muito evoluído e a fala não. A criança já está conseguindo Perfeito. pensar algumas coisas, mas ela não consegue formar a frase que ela pensou. Que às vezes, não sei se tem muito isso lá no consultório, assim, isso acontece muito com os meus que eu vejo. Eu ainda não estudei isso, assim, de forma oficial. Mas, assim, o menino já estava falando umas palavrinhas bacanas, de repente ele começa a gaguejar, atropelar, e tudo embolado. O pensamento foi e a fala ficou meio assim, o negócio. Não, e eu tenho uns que de vez em quando tentam falar e não conseguem. Vai ficando nervoso, é muito engraçado. E é isso, da birra é isso. Então, assim, a gente vai falar daqui a pouco como acolher, o que dizer, o que fazer com uma birra, mas a empatia... A Vivian está perguntando até qual idade isso é normal. Isso a birra deve ser, né? A Vivian quer saber até quando que é esperado que a criança tenha essa dificuldade de se autorregular e explodir com a birra. É esperado que a criança vá diminuindo as birras cada vez mais. Se eu tenho uma criança de 6 anos fazendo birra de 5 anos, porque tudo que eu vou falar aqui, gente... Não existe uma chave que vira. No aniversário de 4 anos acabou a birra. Isso não acontece. Então, o Terrible Two, aspas, ele começa a partir de 1 ano e meio e termina por volta de 3. Desculpa, gente, não é com 2, é 3. Mas pode ter 3,5, perto de 4. Então, não tem uma chave que vira. Então, é por ali. Então, a gente vai... E uma das perguntas que fizeram é se é possível, foi até de uma aluna minha, beijo pra Isabela, é possível a fase do Terrible Two começar com 1 ano e pouco, que é a idade do menino dela? É possível. Isso aí oscila, né? Sim, sim. A minha também começou com 1 ano e pouco. A minha segunda tá ó. Só que hoje, é porque com o primeiro, mesmo já sabendo, mas sabendo pouco, eu ainda não estudava tanto assim, eu ainda tentava fazer muito mais coisas do que eu faço de agora. Eu só rio. Quando é umas birras e meias, eu morro de rir. Oh, meu Deus do céu. Porque assim, gente, tem birra que realmente... E assim, a gente fica numa obsessão. Aí começa outra obsessão, né? É a primeira obsessão do que eu faço para controlar o comportamento. Depois eu fico numa obsessão do que é comportamento normal para a idade, o que é mau comportamento, para ver o que eu preciso arrumar. Corrigindo. Porque senão o menino vira um delinquente juvenil. Depois você vai vendo que nada disso importa, sabe? Que é o relacionamento o que mais importa, de fato. Então, assim, crianças em apego inseguro, por exemplo, vão fazer mais birras. Toda criança que está fazendo mais birra está em apego seguro? Claro que não. Tem personalidade, tem criança mais birrenta, tem criança mais tranquila. Aí a gente vai falar dos 5. 5 é tenso. 5 anos. Hoje cada fase é uma fase. Cada fase é uma fase. Vamos andar, né? Tem o meu compadre, o Paulo, pai do Marquinhos, meu afilhado, ele fala que ele soltou essa no consultório, achei tão engraçado. Ele soltou essa, Marquinhos tava com 1 ano e pouco. Ele falou assim, que ser pai e mãe é igual jogar videogame. Quando você tá pegando a manha na fase, você passa de fase. Meu marido fala isso também. E assim, eu achei que definiu tão bem, tão bem. É tipo isso. Porque é exatamente isso, né? É sempre uma novidade pra gente administrar. É tipo isso. E a gente fica inseguro com isso, né? Sim. Ô Dani, a gente vai começar desses 2 anos ou a gente volta um pouquinho no que a gente tinha pensado? Eu quero só falar 2 coisas. Uma é a seguinte, gente, a gente tem que entender que a gente tem um filho com um bebê idealizado na nossa cabeça. A gente tem um bebê ideal. E a gente tem contato com esse bebê real, alguns mais cedo, outros mais tarde. Alguns vão ter contato com esse bebê real no parto, que não aconteceu do jeito que eu previ. Outros vão ter contato quando começam as cólicas, porque às vezes chora muito. Outros vão ter quando é a PLV, foi o meu caso, foi quando eu tive contato com minha bebê real, que nada fazia parar de chorar. E outros vão ter lá no Terrible Two, que geralmente ali quase todos vão cair na real que filho é difícil e que filho... O buraco é mais embaixo. Bebê real que a Dani tá dizendo, gente, não é aquele bebê que não é idealizar, não é aquele que você idealizou, aquele bebê fofinho, que tá sempre rindo ou dormindo. O dos outros, que né? mamar é fácil, né? O dos outros. Aquele bebê que você sonhou. É o bebê dos outros. É porque a gente, quando tem filho, descobre... Todo mundo, quando resolve engravidar, tá sempre olhando o bebê de alguém e fala assim, gente, olha que família linda. Acho que lá em casa vai ser assim. Que lindo. É tipo... E o nosso olhar de encantamento para eles vai diminuindo a cada vez mais.
E é essa necessidade de se sentir amada e pertencente que existe em todos os seres humanos, desde o útero, é que vão fazer com que esses bebês adquiram aos poucos maus comportamentos. Então é importante para a gente saber o que é um, o que é outro, até para entender que essa criança que está se comportando mal está precisando de mais amor ainda, de mais encorajamento, de mais apego seguro. E não de repreensão. Eu lembrei de uma frase, mas eu não sei de quem é, que fala: me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Não lembro eu acho também isso, não, mas eu acho que eu já li isso em algum lugar. Isso serve tanto para criança quanto para adulto, né? Então, assim, normalmente quando a pessoa está pior, mais explosiva, quando ela mais está precisando de ser amada. E isso vale para as crianças também. Eu acho que a gente pode começar dos 18 meses, porque a gente já falou na outra live, a Lira deve ter falado isso lindamente, de esterogestação, dessa parte de... Sim. Do sim, show, sim. Eu já falei né? também com a Ariane os primeiros cuidados com o neném, né? Então, lembrando, o que a gente queria falar era isso, que o bebê no início tem essa questão toda do choro, da necessidade de conexão, e aí para quem perdeu e não lembra um pouquinho dessa parte, a gente tem outras lives assim super legais de cuidados com o neném no iniciozinho, eu vou postar aqui para vocês depois no final. Eu acho que o que a gente está com mais demanda de falar é esse aí mesmo, de um ano e pouco para frente, essa fase mais... A primeira fase mais desafiadora, eu acho. Tem várias, né? Mas eu acho que essa é uma das mais desafiadoras. De comportamento, acho que sim. Antes é comportamento de sono, eu acho o maior desafio. Uhum. E aí, o que acontece, gente? Entre 1 ano e 1 ano e meio começa o Terrible Two, o famoso. É a fase do não dos pais. É a fase que o bebê começa a explorar, né, de forma intuitiva e impulsiva, porque é maravilhoso, gente. Era um bebê que precisava estar no colo de alguém o tempo todo para ir nos lugares. Agora ele consegue ir sozinho. Para ele, isso aí é a 8ª maravilha do mundo. Então ele quer mexer na tomada, ele quer abrir gaveta, ele quer abrir porta, ele quer fazer. E é a hora que os pais começam: não, fulaninho aí não, não, fulaninho aí não. E aí ainda tem alguma coisa, alguns pais que acham que eles entendem o não, porque eles repetem, né? É a fase que eles também falam muito não, mas eles falam não, gente, de tanto não que eles escutam. Tem um estudo... Não, e eu acho legal, porque eles falam não, é para exercer também uma autonomia, né? Então a criança quer se afirmar. Sim. Aí você vai pôr essa roupa verde em mim? Não quero a verde. Não quero essa. Ele podia até querer, mas aí ele falou não só porque ele quer se afirmar sua autonomia. E aí o que acontece? Tem um estudo que mostra que quando você se programa, tenta, né? Começa a se organizar para tentar não falar tanto não, ainda assim você fala mais de 100 nãos, se organizando no dia. É uma coisa bizarra. Prestando atenção, né? Intencionalmente prestando atenção. Essa pessoa, esse bebê, ele precisa de supervisão contínua. Esse bebê não pode ficar sozinho. Essas cenas lindas que a gente vê de menino passando decetim na cara, que eu acho engraçadíssimas, adoro esses vídeos, não deveriam acontecer, porque essa criança não... Ah, mas ficou 1 minuto. Não poderia ficar 1 minuto sozinho, né, Bia? Do ponto de vista de acidente doméstico, isso assim, é surreal. É 1 minuto que ele puxa. Eu recebi uma foto hoje do Marquinhos, do meu afilhado, ele em cima do rack. É aqueles racks que tem vários andares, assim, que é de painel. A mãe dele falou assim: olha aqui, eu virei as costas 2 minutos, onde é que o menino tá? Eu falei: é isso aí. Porque ela falou isso. Me falaram que depois que começava a andar que era mais fácil. Eu falei: te mentira, amiga. E aí, o que acontece? Então, bom. Então, esse comportamento é um comportamento impulsivo, a criança não consegue controlar, ela tem muita vontade, é muito legal, ela não aguenta, vai lá e faz. Muitas vezes, quando você dá muito sermão, fala, porque assim, aí a mãe que começou a estudar disciplina positiva baixa, olha no olho e fala assim: filhinho, não pode pôr o dedo na tomada, a tomada tem X volts, os choques elétricos. Gente, aí você tem uma coisa na disciplina positiva que chama atenção indevida. Esse comportamento vai começar a acontecer sustentado pela atenção. Então, pelo amor de Deus, primeiro que o ideal é nem falar não, porque ele nem entende. Quando eu falo para vocês aqui agora, não pensem num elefante branco de bolinhas rosas, todos vocês, ou quase todos, vão pensar no elefante branco de bolinhas rosas. Por quê? Porque o nosso cérebro ouve primeiro o verbo, depois ele ouve o adjetivo, o substantivo, depois que ele ouve o não. Aí, como nós somos adultos e com o cérebro maduro, a gente vai, era para não pensar. E mesmo assim, a gente ainda tem dificuldade de tirar o elefante da cabeça. A criança, ela não tem a menor... nenhum aparato
psíquico, né? neurológico para dar conta de fazer isso. Então ela vai ouvir Super, tomada, super. Quando dedo na esses tomada. dias foi alguma coisa no consultório, alguém falou assim com o menino, não entra e não que você vai cair. Eu falei, você acha que ele entende essa questão da suposição? Se você fizer isso, você pode cair, se machucar. Não entende. Não é assim que a gente vai conseguir com a operação deles. Isso assim, entrou aqui, saiu aqui. E aí o que acontece? É mais producente você falar pare, perigo, chega, alguma palavra que ele entenda daí a pouco, um tempo. Significa que ele não vai? Não significa. Não significa, ele pode não entender. Então o que você vai fazer se ele for mesmo assim? Abstrair, redirecionar, a ferramenta maravilhosa da disciplina positiva. Pega e leva para outro lugar. Aí o povo vai fazer, mas eu não vou falar nada, porque os pais têm a necessidade de, né? De corrigir, né? Tá bom, gente, fala assim, filho, tomada machuca. Olha o passarinho e leva pra varanda. Pronto. Mas o mais importante é não dar atenção para aquela ação dele na tomada. Porque ele vai continuar pondo o dedo na tomada para brincar. Gente, começa a reparar os filhos de vocês nessa idade de aí, 18 meses para 2 anos, que sai correndo pelado do banho. Ele tá me desafiando. Ele tá rindo. Ele tá achando o máximo essa brincadeira de correr pelado do banho. Ele não tá te desafiando, ele tá brincando. Ou você entra na brincadeira, ou se for um limite seu, porque hoje eu tô muito cansada, hoje não vai dar, pega e leva pro banho. Firme e gentilmente, sem sermão. Não tem que explicar aqui. Banho é muito importante, porque se não tomar banho, dá bicho de pé, e piolho, Ele não vai amanhã tomar banho. Não vai fazer sentido nenhum, né? Ele não vai amanhã tomar banho porque tá com medo do piolho. Não vai, né? Então, não faz sentido. Então, dessa idade era isso que eu queria falar. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Fase do não, cuidado com os não ficar falando não demais. A oralidade também é muito importante, que também é um impulso, né, Bi? Importantíssimo nessa idade. E a criança vai pôr tudo na boca, sim. Então, aí o lance da supervisão. Então, tira o vaso Ming da mesa de centro, porque ele vai quebrar o vaso Ming. Se ele for importante para você, tira. Mas eu vou deixar... Minha casa não tem que mudar, o meu filho é que tem que adaptar a minha rotina. Então, supervisione o tempo todo, porque ele vai quebrar o vaso Ming. Você tem 2 escolhas. Viver leve com uma casa que vive uma criança, que tudo tá travado, que não tem jeito dela fazer muita merda, ou você fica lá olhando o menino o tempo inteiro. Supervisionando o tempo inteiro. O que a gente sabe que é impossível, porque assim, algum minuto da casa ainda pode acontecer coisa errada. Papá da Naná falou, Jorge ouve o meu sermão com um sorriso no rosto e fico com raiva na hora, mas entendo que ele estava viajando enquanto eu dava sermão. É isso, gente, sermão não vai fazer sentido nenhum. E a gente só vai servir pra gente ficar com mais raiva. Só nos desgasta. Eu não tenho... Nessa idade, vamos não. lá, vamos ser bem racionais. Eu tenho que ensinar para uma criança de 5 anos que se ela enfiar o dedo na tomada, ela morre? Não. Então, por que eu tenho essa pressa de ter que ensinar para de 18 meses que se ela enfiar o dedo na tomada, ela morre? Ela vai aprender sozinha. Ela vai aprender sozinha. Então, tem uma analogia da Jane maravilhosa, Bia, não sei se você já leu ela. Ela fala assim, para pais que batem. Mas vale para a mesma coisa para os sermões e para os xingamentos e gritos e tal. Mas a analogia é com porrada. Ela fala assim, o pai fala que não, que ele tem que bater sim, que a criança tem que aprender. Aí a Jenny fala assim, o filho tinha acho que 2 ou 3 anos. Se você bater 50 vezes, você acha que dá para você deixar ele na beirada ali da Avenida Afonso Pena, que ele não vai atravessar? Com do outro lado uma coisa muito legal, sei lá, um tablet. Aí ele fala... Não, claro que não. E se você bater 100? Não, claro que não. Não posso deixar meu filho sozinho na beirada da Afonso Pena. E se você bater 1 milhão de vezes? Eu falo, não, eu falo assim, então você tá batendo pra quê? Se ele não tá aprendendo nada com essa porrada. Ou com esse grito, ou com esse sermão, ou com esse... Quer dizer, se você falar 1000 vezes que não pode pôr o dedo na tomada pra uma criança, você vai acreditar que ela não vai pôr o dedo na tomada e vai ficar tranquilo com isso? Não, não vou não. Então para de falar, gente. Vai ficar mais leve para vocês. O que você vai fazer? Você vai colocar, se você tiver planejamento, quando você for fazer a casa, não vai pôr tomadas baixas, mas isso é difícil. Ou então, no lugar que a criança fica, você vai colocar proteção de tomada, que você compra por R$1,50 na loja elétrica. É isso aí. Você não vai cobrar da criança que ela saiba que não pode enfiar o dedo na tomada, porque nem se você falar 50 vezes... Nossa, mas eu já falei 50 vezes, ela não aprende. Quer dizer que você não está fazendo de um jeito que ela vai conseguir entender, né? Se você ou ela falar não tem 50 capacidade vezes. ainda, né?
Se você falou 50 vezes, a criança ainda não entendeu, é porque o jeito que você está falando não é um jeito que ela vai conseguir entender, né? A idade não é suficiente para entender, alguma coisa assim. Até 3 anos a criança não é capaz de entender regras. Nesta casa não se pula no sofá. E tudo bem nessa casa não se pular no sofá, isso é um limite seu. Outra dúvida que eles têm muito, Bia, é assim. Mas se eu não ensinar pra ele que ele não pode pular no sofá, ele vai pular na casa da vovó. Uhum. Não, você vai chegar na casa da vovó e lá você vai falar, não, filha, aqui a vovó não gosta. Ah, mas ele não tem capacidade de entender, então você vai supervisionar. É melhor supervisionar só na casa da vovó, já que não é um limite seu, se não for, né? Na minha casa pode pular no sofá, minha Dani. Se na minha amiga. casa estiver ok, né? Uhum. E eu prefiro só falar isso quando ele vai na casa dos outros do que falar todo dia na minha casa, já que não é um limite pra mim. Ah, o óculos da Bia, ela não liga. Ela não liga porque o óculos do Oiapoque comprou, foi baratinho, deixa eu brincar. Ah, tá, mas o da vovó é Prada e foi R$1.000, então o da vovó não pode. Mas se ela brincar com o meu, então ela vai querer brincar com o da vovó? Mesmo se ela não brincar com o meu, ela vai querer brincar com o da vovó, gente, é outro óculos. Eu prefiro não brigar pelo meu, que é do Oiapoque, baratinho, e deixa fazer quebrar o pau com o meu, aliás, e o da vovó não. O da vovó põe o alto. Eu ponho o alto, porque eu não me desgasto. Ô, gente, é muita sacanagem. Para e pensa. Tem um objeto lá de São Tomé das Letras, lindo, cheio de uns gnomos, não sei o que, todo bonitinho, cheio de pedrinha que o menino pode engolir, morrer. Em cima da mesa de centro, o menino fica desesperado para pegar aquele negócio. Imagina que negócio legal, vou pegar. É, vou pôr na boca, porque tudo eles estão descobrindo com a boca, né, gente? Pega e põe na boca. Tudo. Então, ai, que negócio legal, vou pegar e pôr na minha boca. Aí parece que e você quer que ele não faça? 300 meninos engoliu moeda de 10 centavos no seu plantão. Olha que sacanagem. Imagina colocar aquela torta, que trem, igual maravilhoso, na sua frente, no começo da sua dieta, gente. Puxa vida. Põe o trem de São Tomé das Letras no alto, pelo amor de Deus. E aí vem aquilo, né, Muito de bom. indicar mais o que ele deve fazer, isso maiorzinho, né? Vamos passar então para 2 anos, perto de 2 anos. Sim. As birras ainda continuam, as explosões emocionais ainda continuam. A gente tem que pensar muito nos motivos quando tá muito frequente, assim, tipo, eu tenho o basal de birras do meu filho. Eu sei quanto ele faz. De repente, aquela uma semana que eu estou trabalhando mais, tá bizarra a birra. Gente, obviamente que o pilar emocional vai ser muito importante aqui. Ele deve estar fazendo mais birra por mim. Você pode validar aquilo, mesmo sem ter certeza absoluta. Então, você pode agachar. Muito comum aqui na minha casa era assim, uma semana que eu trabalhei mais, fiz mais live ou qualquer coisa, a Bia passou o dia bem, ótima, maravilhosa com a babá, e de noite, na hora de dormir, show pra dormir e birra. Assim, choro inconsolável, porque tem um dodói imaginário no braço que ela queria pregar um curativo que acabou. Então, eu poderia ficar lá, filha, curativo acabou, infelizmente, curativo só vende na Araújo, se eu pedir agora não vai chegar a tempo, blá, blá, blá. Ou fazer o que eu fiz nesse dia específico, que isso aconteceu, sentar de perninha de índio, pôr ela de perna aberta em cima de mim e falar assim, filha, eu sei que aconteceu alguma coisa hoje, você não tá legal, pode chorar, tá tudo bem, mamãe tá aqui. E ela chorou. Isso, ela era mais velha, ela tinha uns 3. Quer dizer, por isso, Vivian, você que perguntou, né? Foi recente, foi no aniversário dela. E falou, por que a vovó não pode vir no meu parabéns? E eu só soube disso porque eu deixei ela chorar. Deixei ela chorar? Eu permiti que ela chorasse. Eu deixei que ela chorasse ali, acolhida. Ela conseguiu expressar a frustração dela, né? De outra forma, sem ser a birra. E ela poderia me contar de um bullying nesse momento, nessa ocasião. Ela poderia me contar de um abuso. Tudo porque eu tava ali. Para ouvir. Parada. Mas bom, aí voltando no de 2 anos, isso aconteceu agora recente, minha filha tem 4 anos, mas nessa ocasião ela tinha quase 4. Então, o de 2 anos lá. Então, eu tô ali, ciente de que provavelmente esse bebê tá fazendo mais birra essa semana, porque eu tô mais ausente, eu posso validar. Posso sentar com ele e falar assim, filho, mamãe tá percebendo que você tá sentindo falta da mamãe, né? Ele não vai confirmar, ele não vai corroborar. Minha filha é verbal. Mamãe tá vendo. Mas olha, filho, fica tranquilo, mamãe tá se organizando, essa semana a mamãe vai tentar ficar mais com você. Ele vai parar de chorar? Não, meu objetivo não foi controlar o comportamento. Meu objetivo foi mostrar pra ele que eu tô vendo. O que eu tô falando pra ele é assim, ó, filho, eu tô vendo daqui o que tá acontecendo aí. Você não tá jogado. A birra vai continuar, mas eu tô aqui, ó, vendo. E ele já se sente mais amado, mais pertencente. Provavelmente as birras de amanhã vão ser menores que as de hoje. Não porque eu controlei o comportamento,
Mas que o motivo pelo qual ele estava fazendo birra era uma frustração absurda porque queria a mãe e não tinha, por exemplo. Né? Uhum. Outra coisa, bom, não, isso eu vou falar um pouco mais pra frente. Então, aquele lance do pensamento. Uma coisa importante aqui, Dani, que eu achei muito legal que a Vivian falou, Vivian Prado. O grande problema é a pressão social e o julgamento das pessoas. Se libertem. Se a criança de 2 anos, 3 anos, deitou no chão do shopping porque queria um brinquedo e você falou que hoje não ia levar, e você tá lá só assistindo e acolhendo o sentimento do seu filho, vai ter um monte de gente com aquele olhar assim, faz alguma coisa, você não vai falar nada, você não vai, né, xingar o menino, bater no menino, parará, fica todo mundo realmente olhando e te julgando. Você vai se sentir julgado, sim. Se fosse meu filho, eu arrancava, quebrava esses dentes. É assim. Eu tiraria minha mãe, de lá. Eu iria a minha mãe não deixava eu fazer isso. Né? Eu iria para um canto para fazer tudo isso fora. Eu não consigo fazer nada de validação. Eu já fui grosseira com a minha filha porque a minha avó estava me olhando. E eu peguei pelo braço e se levei forte, assim, porque minha avó estava me olhando. E a minha avó falou com a minha mãe depois, nossa, a Daniela é muito rígida com essas meninas. Ela estava olhando o contrário, olha. Você vê como é que a gente pensa tudo errado. E eu já fui. Então, assim, hoje, depois desse episódio, nunca mais eu lidei com birra da minha filha, das minhas filhas na frente de ninguém. Agora, eu vou te falar a verdade. Ela fez birra esse final de semana no shopping e eu caguei pras pessoas, assim. Mas eu tô há muitos anos luz, né, gente? Eu tô estudando há muito tempo. Mas eu não faria isso. Eu não faria isso há bem pouco tempo. Você pega e fala, vamos conversar lá fora, né? Você tem essa possibilidade, né? Ou não fala nada, Bia. Pega no colo. Ou pega no colo e sai, né? Gentilmente. Filho, vamos sair daqui. E vai lá pro estacionamento. Senta lá no estacionamento. Deixa rolar, deitar, fazer o quê? Porque ele tá descontrolado. É a mesma coisa. Gente, para e pensa. É a mesma coisa de você lá no Japão. E uma pessoa que fala um pouquinho de português, quase nada, virar pra você e falar assim, calma. Imagina o que você vai sentir. Calma, você tá muito nervosa. Calma, uma finória! Esse calma acaba com as explodidinhas, tipo a gente. Esse calma acaba com a gente fica mais nervoso, é isso mesmo. Então, tipo, não tem isso. É porque você tá desesperada ali, querendo demonstrar um negócio. Não adianta. Ô, gente, dá pra fazer uma live inteira sobre birra. Tem milhões de estratégias bacanas que dão pra fazer. Com certeza. Então, assim, eu acho que birra é um negócio que... Só que aí é que tá. Mas eu quis resumir porque se você entende que você não precisa resolver a birra, que você não precisa ensinar a criança a não fazer birra, ela vai parar sozinha. Se você ensinar ela a se autorregular, ela vai parar sozinha. E se você entende que o grande problema das birras, e a Viva tá certíssima, é o julgamento, a maior parte das vezes, ou sua dificuldade de lidar com o choro, porque tem muito isso, a nossa dificuldade de lidar com o choro, seja porque incomoda, seja porque a gente quer salvar. Né? A gente vê isso em nós adultos, pra gente saber se a gente tem dificuldade de lidar com o choro, assim, ó. Aí a Bia começa a me contar uma coisa muito grave da família dela. Quando eu tenho dificuldade demais e fico incomodada, eu mudo de assunto ou eu começo a falar de mim. E quando eu fico incomodada, querendo salvar, eu fico assim, não, boba, mas olha só, lá na África tem não sei o quê. Ou vai dar uma visitada lá no Mário Pena pra você ver, as pessoas estão muito... Então, a gente faz isso com o adulto, gente. A gente não dá conta de ver o adulto sofrer. Imagina a criança. Não, perfeito. A Aline mandou aqui, ó. O choro incomoda até os adultos. Pessoas não sabem lidar com o choro e a emoção dos outros. Quando eu trabalhava no hospital, 90% das vezes que solicitava a psicologia, a queixa era porque alguém estava chorando. 90%. Maravilhosa, é isso mesmo. As pessoas não sabem. Gente, a gente não sabe porque a gente não aprendeu. Ninguém ensinou pra gente que sentir as emoções eram normais. Pra te falar a verdade, a gente não podia sentir. Lembrem pra vocês verem, era assim. Menina bonita não sente raiva, menina bonita não fica nervosa desse jeito. Não chora. Menina bonita não chora, o menino não chora. Tá correndo demais, gritando demais. Fica quieto, menino. Gritando. Você tá feliz, você tá lá enlouquecido. Com um negócio super bacana que você ganhou. Não, faz silêncio, tá demais. Tá demais. Medo de quê? Não existe fantasma. Qual a emoção que a gente podia sentir? Eu acabei de falar as 4. Nenhuma. A gente não podia sentir nenhuma. E o amor, quando a gente sentiu que do outro lado ele veio condicional. Porque a gente só foi amado enquanto a gente foi bonzinho. A gente só foi amado enquanto a gente se comportou. Então a gente não pode sentir nenhuma emoção. O nosso ECA não foi respeitado. Né? Mandava engolir isso mesmo, Regiane. A minha mãe também mandava engolir choro. Engole o choro!
Então é muito difícil, principalmente para as que ouviram engole choro, gente, se acolham, se abracem, porque é muito difícil ouvir choro quem não pôde chorar. Principalmente porque incomoda. Então, a nossa cura de quem ouviu engole choro vai vir de ouvi-los chorar e acolher. É daí que vai vir a cura. E tá tudo bem a criança chorar, né? Ele tem que manifestar a frustração de alguma maneira. E é muito assim, sabe? Quando eu entro em processos de desmame noturno, Bia, eu ouço muito, mas a mãe querendo dizer assim, mas não chora não. Não, não fala isso não. Pensa bem. Vou te bater pra você ter mais motivo pra chorar. É isso aí. Também ouvi essa também. Não chora não. Por que não? Ele acabou de ser privado de um mamá que ele amava. Ele tá em luto. Era a coisa que ele mais queria, ele vai chorar. Filho, tá tudo bem chorar, a mamãe entende. Você gosta demais desse mamá, não é? Mas a mamãe tá aqui. Mamãe confia que você vai conseguir. Mamãe tá do seu lado, até você conseguir. A mãe que faz... Todas as vezes que eu vou orientar também nessa dissociação aí do mamá com o dormir, a maior dificuldade das mães é dizer, mas ele vai chorar. Vai chorar, mas ele vai entender que você não some, que você não vai embora, que você tá lá. Tá que você continua acolhendo ele de outras maneiras. As mães que ele não vai chorar para sempre. O principal problema do desmame noturno é repertório, gente, pra vocês saberem. A gente que amamenta, eu me incluo, a gente que amamenta, duas coisas que acontece com a gente. A gente não tem repertório de autorregulação para ajudar a criança a se autorregular sem ser mamar, porque a gente acostumou. Vacinou, põe no peito. Caiu, põe no peito. Chorou, põe no peito. Tá vendo desenho? Tá no peito. Você quer ficar no celular? Tá no peito. Você quer terminar de conversar com a Bia? Se a gente fica quietinho, põe no peito. E aí, o outro é que você... A mãe que amamenta, ela acha que o jogo da conexão tá ganho, sabe? Mãe que amamenta é um ser muito onipotente. A gente acha que assim, Ixi, conectadaça aqui. Isso aqui, conexão é Fecha a porta. As suas meninas gritando. As minhas já estão dormindo. Conexão aqui nessa casa é mato. E não é assim, gente. Não é assim. A conexão, ela é horizontal até os 6 meses. E ela tem que ir se verticalizando até 1 ano. O bebê de 1 ano, ele tem que saber se conectar com a mãe, olho no olho. Não é que ele não precisa mamar. Pelo amor de Deus. De forma nenhuma, não é isso que eu tô dizendo. Ele pode mamar, mas ele também tem que conseguir já, evolutivamente, do ponto de vista neurobiológico, se conectar com a mãe de outras formas. E, em geral, muitos não estão conseguindo ainda. Com a mãe da mamadeira, isso não acontece. E não tô fazendo apologia mamadeira, eu amamento até hoje, tá, gente? Sim, é porque ela vai desenvolver outras estratégias, né? Ela tem que desenvolver. Senão vai chorar o tempo inteiro. A gente não. O jogo tá ganho. A Mari é uma pediatra maravilhosa. Mari, onde você tá mesmo? É bom despacho, bom despacho. E ela falou, e como as pessoas gostam de falar que não precisa chorar, que não doeu, que não foi nada. Sempre dou o exemplo de imaginar que você chutou a quina da cama com o mindinho e alguém falar que não doeu. É isso, gente. Se você falar que não foi nada, que não precisa chorar, aquela criança vai falar assim, cara, assim, como que essa pessoa não tá me enxergando, não tá vendo a minha dor, o meu sofrimento? Então você acolher esse sofrimento e nomear esse sofrimento é muito importante. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que você queria. E tá tudo bem, é isso mesmo. Né? Eu acho isso, Mari, maravilhosa observação, é isso mesmo. Bia, a pessoa minimizar o sentimento da criança, né? Falando Bia, que não é nada. E a criança começa a se desconectar dela mesma. É igual um processo de desfraude. Não vai fazer xixi sim. Tem certeza que tem xixi aí. Uai, será que isso aqui que eu tô sentindo então é vontade de fazer xixi? Eu achei que era fome. Ah, beleza, então isso é xixi. Ou então, a criança tá lá, mamãe, vamos brincar? Toma um biscoitinho, filho, ou põe no peito. Ah, tá, então esse desconforto que eu senti, que eu achei que era vontade de ficar com a mamãe, é fome. Olha o perigo disso, gente. Ah, então isso aqui é fome. Ou a criança tá ansiosa, com medo, tava assistindo um desenho que ela não tava curtindo muito. Aí ela vai e pede a mãe pra sentar com ela lá, e ela vem, dá um biscoito, põe no peito. Ah, então quando eu sinto isso aqui, o que me acalma é isso aqui. Isso é muito perigoso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente desconecta a criança dela mesma. A Liginha Mara falou, sempre acolho dizendo, pode chorar, filha, eu sei que doeu. E é isso mesmo, né? Eu sei que é ruim. Nossa, você deve estar, né? Você deve estar muito incomodado com isso, né? Doeu. É isso. E, gente, a gente tem que tomar um cuidado danado, porque eu caí nessa pegadinha. Com 3 anos para 4, as birras
começam a virar manipulação. Porque a criança com 4 anos, ela começa a ter capacidade cerebral para manipular. O teste que a gente faz para saber isso, assim, de forma muito grosseira e rudimentar, chama teste de Piaget. É assim, a criança que já dá conta de pegar uma peça e encaixar de cara no buraco certo e nomear a peça sem errar, sem ficar tentando pôr quadrado no círculo e tal, essa criança já é capaz de manipular. Não é um manipular do adulto, tá? Não é por maldade, nada disso, mas ela é capaz de observar que determinados comportamentos dela geram determinados comportamentos em nós. Então, estou eu lá com a minha, com 3, que a minha é mais adiantadinha, então tudo foi antes. Geralmente isso acontece com 4. Ela foi com 3. 3 e pouco. E aí, um dia, na casa da minha mãe, ela pediu iogurte, e era hora do almoço. Eu falei, ô filha, é hora do almoço, agora não pode iogurte. Aí ela começou uma birra. Aí eu agachei, validei, eu sei, queria muito o iogurte. O iogurte é realmente muito gostoso, mas agora é hora do almoço. E eu vi que aquilo não passava. E birra dela passava quando eu validava, quando eu nomeava. Aí eu comecei a olhar, não tinha lágrima. Mas assim, gente, isso deve ter acontecido tantas vezes antes de eu me tocar. E começou um choro assim, ó. É esse choramingo, lembrem de mim. É esse choro. É esse. Aí eu fui ler, né? Fui ler parentalidade proativa, fui ler. Porque eu não gosto de ler muito à frente. Agora, estudando, eu leio. Mas eu não gostava de ler muito à frente do que elas estavam pra eu não ficar muito coisa. Aí eu falei, caramba! E óbvio que aquela manipulação pode virar birra. Então é assim, pediu um chocolate no supermercado, você não deu. Pediu um chocolate no supermercado, você não deu. E aí ela começou esse choramingo aumentou, né? Virou uma explosão emocional, porque ela queria realmente muito chocolate. Pode virar uma birra. Tem que ter cuidado para diferenciar. Uma dica que eu dou nesses casos é assim. Começou esse choramingo e a pedição sem fim, com 3 anos também, né? Eu quero chocolate, mas eu quero chocolate, mas eu quero chocolate, mas eu quero chocolate. Tem coisa que é mais difícil, que eu acho assim, muito pior, que é eu quero prato verde. Filha, a gente não tem prato verde. Mas eu quero comer no prato verde! Filha, não existe prato verde, ou quebrou o prato verde. Eu quero prato verde. Aí depois que você fala 45 vezes que não tem prato verde, e ela falou 45 vezes que era prato verde, você apela e fala, que inferno, sai daqui, não tem inferno, ficar sem comer também. E esconde a comida. Antes disso acontecer, na segunda vez do prato verde, você fala assim, filha, mamãe percebeu que você já entendeu que a gente não tem prato verde. Então a mamãe decidiu que não vai falar mais sobre prato verde. A comida tá servida nesse pratinho aqui. Se você decidir não comer, tá tudo bem. E não fala mais nada. Vai lavar vasilha. Parar de render, né? Vai lavar vasilha, vai fazer alguma coisa braçal, porque por dentro você vai morrer. Vai fazer alguma coisa braçal. Assim você vai continuar sendo respeitoso. Você não vai perder o seu controle. E você não vai ser desrespeitoso com seu filho. Reforçar, né? É, porque muitas vezes eles estão fazendo aquilo também por necessidade de atenção sua, né? E quanto mais você reforça essa necessidade de atenção, né? Ela fez para chamar sua atenção, ela viu que ela conseguiu, ela vai continuar. E você vai alimentar aquilo e ela vai continuar. E aí é sem fim, né? Então, realmente, se ela fez para chamar sua atenção e ficou sem plateia, aí... E não é ignorar, tá, gente? Vocês perceberam? Eu não ignorei uma criança falando. Eu falei pra ela que eu decidi que não ia mais responder, porque eu sei que ela tem capacidade neurológica. Eu não falei desse jeito, mas eu, aqui mãe, sei que ela tem capacidade neurológica pra entender que não temos prato verde. Uma criança de 1 ano e 2 meses que quer o prato verde, que quebrou, não tem, gente. Eu tenho que distrair essa criança e redirecionar e tentar outras estratégias, porque mostrar o prato verde quebrado é muito Travou. Foi mal. Evoluído para ela não consegue entender que o prato quebrou e que ele inexiste agora, não existe mais. Uma outra dica bacana que eu gosto de dar desses 3 é o banho. Porque o banho, a gente tem uma outra ferramenta maravilhosa de disciplina positiva, todo mundo que estuda aplica e é super legal. Dani, deixa eu te perguntar uma coisa rápida do prato. Seria válido você fazer uma escolha limitada nessa hora? Tipo, então, filha, não tem prato verde. Eu posso, você pode comer nesse prato aqui branquinho ou nesse aqui cor de rosa. Qual que você quer? Sim. Seria uma opção, só né? que ela escolher, eu quero verde, ela escolheu nenhum. É isso que a gente tem que entender. Uma criança de 3 para 4 anos, principalmente 4, tá, gente? 4, uma criança de 4. Por quê que eu tô dizendo isso? Porque tem a manipulação. E ela sabe que quando ela escolhe um, ela já aprendeu que ela perde os que ela queria. Então, por que eu tô dizendo isso?
Com 2 anos, escolhas limitadas é a ferramenta mais maravilhosa da vida. Com 1 ano, se eu puder escolher assim, ó, com 1 ano e meio é distrair e redirecionar. Com 2 anos é Uhum. escolhas limitadas. Com 3 anos é escolhas limitadas com 3 escolhas. E você deixando a terceira assim, e esse aqui? Tipo, uau, sabe? Esse ou esse? Não quero nenhum. Aí você fala, e esse aqui? A criança fala, não. E escolhe o terceiro. Aí, quando tá chegando no 4, ela escolhe nenhum que você mostrar. De sacanagem. Mentira, não é de sacanagem. Ela quer começar. Aí ela tá tentando se fazer sujeito. Ela tá tentando se fazer indivíduo. Então, eu nem tô olhando meu papel, gente. Não vou falar nada que eu planejei falar. Então, Não, tá tudo bem, tá muito gostoso, tá ótimo. ela escolhe o que você não quer. Porque ela quer ser individualizada. E é nesse momento que eu tô dizendo. Então o banho começa a dar ruim aí. Por quê? Se você quer dar banho na bonequinha verde ou na Barbie ou na LOL? Eu quero tomar banho. Aí você tenta outra ferramenta. Então, peraí. Você quer dar banho? E na Baby Alive? Aí ela fala, não quero tomar banho. Não tá funcionando também essa. Aí você fala, vamos fazer bolha de sabão? Não funcionou. Eu comprei sabão de massinha. Eu comprei, tá, gente? Nos Estados Unidos. Eu comprei. Não quero tomar banho. E aí? Você tentou 45 ferramentas, 52 que tem, né? Tentei as 52. Até reunião de família pro banho eu fiz, não funcionou. E aí? E aí que a minha dica é: não tente 52 ferramentas, gente. Nós não somos de ferro. Nós não temos essa paciência. Não tentem ter. É irreal. Pega a criança na segunda ferramenta que você tentou e é hora do banho, e ela conhece a rotina dela, ela tem um quadro de rotinas, que é mágico o quadro de rotinas também, com 3 anos, 4 anos. É importantíssimo, isso é muito bom. Ela tem quadro de A rotinas. partir de que idade você recomenda? 4, 3? 2, mas eu fiz pra mim antes de 2, um pouquinho. Mas se ele entender um pouquinho já tá bom pra fazer, mas com 2 é muito legal. Com 2 já dá pra entender alguma coisa. Com 2 já dá pra fazer, né? Bem rudimentar, né, gente? 2 você vai fazer assim, tipo, 6 atividades. Quadro de rotinas nessa idade, não tem escrito, não. Aí o meu era desenhado de canetinha numa cartolina. E aí minhas pacientes me deram um show e me mandaram uns quadros que eu vou ver se eu posto no story. Gente, que coisa mais maravilhosa. Ai, por favor, por favor. Elas imprimiram a figurinha de uma criança, a figurinha, não foto. A figurinha. Teve uma que fez com foto. Esse eu nem posso postar, né? Mas esse foi maravilhoso. Mas esse aí é a mãe artista, né? Ela imprimiu as figurinhas das coisas. Então, assim, sei lá, as atividades mais importantes do dia e as atividades que a criança mais está demandando. Tá difícil, sabe? Comer à mesa tá difícil. Cola uma criança comer na mesa, cola uma televisão e risca a televisão, que a gente vai comer sem distração agora e tal. Então, escolha as atividades. Ir pra escola tá difícil? Põe a escola no quadro de rotina. Dormir tá difícil? Banho. Banho, comida, escola. E aí, coisas. a criança não quer o banho, por nada. Todas as ferramentas que você usou não funcionaram. O que você vai fazer? Tentou 2 nessa idade. Não deu. Pega a criança, respeitosamente, mas firmemente. É firmeza e gentileza, gente. Não é autoritarismo, só firmeza e gentileza, não é permissividade. Ao mesmo tempo. O pulo Firmeza do gato, e gentileza ao mesmo tempo. o pulo do gato é porque a gente é assim quando começa a aprender disciplina positiva. Ora é gentil, ora é firme. Ora é gentil, ora é firme. Isso gera um apego Fui inseguro. mole demais, agora eu vou ser firme. Isso gera um apego inseguro absurdo nessas crianças. Que é essa ambivalência. Que mãe que vem agora, que grita ou é legal? Deixa eu terminar o banho, senão o povo me mata. Então, você pega essa criança gentil, firmemente, leva para o banho, dá o banho o mais rápido que você puder, muda. Não, mas ele vai estar esgoelando. Vai. Ah, mas eu não vou validar? Não. Ele vai parar de chorar no meio do banho. Termina o banho o mais rápido que você puder, escova o dente ali, aproveita que a boca tá aberta. Pronto. Vai pro quarto. Enquanto você troca de roupa, você conversa. Filho, mamãe viu que você não quis tomar banho, foi ruim. Porque aí, sabe o que elas fazem também? Outra coisa que elas acham que estão sendo gentis, fala assim, você quer ir por bem ou por mal? Gente, isso não é respeitoso. Você quer ir bom, você aí quer ir legal ou difícil? Você quer do jeitinho legal ou do jeitinho ruim? Isso não é respeitoso. Pegar ela é. Porque ela não tem escolha. Um adolescente você deixa sem banho até feder. Um bebê, você não pode. O conselho tutelar vai bater na sua casa. Além de tudo. Eu sei que você não queria, mas você precisa e a gente vai tomar banho, né? Aí você pega o menino, ele vai esgoelar, mas você pega e leva. Entenderam que não é na marra, não é batendo, não é na força. É aqui, ó, filho. E você precisa conter. Eu já precisei conter minha filha no banho, porque ela estava muito estressada. Passou do ponto, por exemplo. Passou do ponto, tem que dormir. Eu dei um banho de gato, mega ultra power, super
assim, contendo de vez em quando, porque ela queria me bater. E ela vai querer bater, gente. E não é pessoal. Ela não quer bater na mãe dela. Ela só tá extravasando a raiva. Assim, ó, igual a gente em alguns momentos da vida. Só que a gente faz isso com grito. E eles fazem com tentando bater. Não é em mim, não é em mim. Não é pessoal, não é depois. Mas você bateu na mamãe, né? A criança acabou de sair da birra. Acabou de conseguir a mala dela. Ou não conseguiu a mala. Alguém acabou de entender ela. Alguém veio e fala, mas também, né? Você gritou tanto com o atendente. Imagina, gente. Pensa sempre numa situação do adulto, gente. É muito A gente é muito desrespeitoso com eles. A gente é muito desrespeitoso. Mas aí eu tava concluindo do 4 anos, que eu falei, então é isso. Começou, chegou nessa hora, eu vou pensar. Aí o que eu comecei, aquela hora que eu acabei não terminando, que é, como é que eu sei se eu tô sendo permissiva ou autoritária? Responda essas 3 perguntas. O que eu estou fazendo é respeitoso com ele? É respeitoso comigo? É respeitoso com as outras pessoas, com terceiros? Então não estou sendo permissiva. Entendeu? Se eu respondo Bacana, não a qualquer uma dessas perguntas, tipo, eu fico tentando 52 ferramentas, eu não estou sendo respeitosa comigo. Eu cheguei de um dia difícil. Isso não é respeitoso comigo. Ela vai tomar o banho dela. E tá tudo bem. Não é agressivo, tá, gente? Entendam que esse banho, às vezes, é chorado, mas ele dura 3 minutos, 5 minutos, eu lavo onde azeda e vou pro quarto. Porque lá eu vou conversar. Não adianta eu tentar validar a criança lavando sovaco, não vai funcionar. Escovando dente, não vai funcionar. Lá no quarto Termina o banho e depois sentar para enxugar, né? Dani, nosso tempo tá acabando. A gente vai chegar nos 5 anos. Alguém perguntou alguma coisa de 5 anos? É porque tem muitos de 5 anos perguntando aqui, que dó. Só achar alguma coisa de 5 anos. 5 anos. 5 Tudo anos. que minha filha de 5 anos... Aqui, ó. Tudo que a minha filha de 5 anos pede, eu não dou. Ela usa a frase, você não cuida de mim. Quase infarto com isso. Não é pessoal. É difícil, né? Não é pessoal. Não é pessoal. E você sabe que você cuida dela. Então fique em paz. Olha, tudo que ela você sabe, primeiro, uma coisa que ainda funciona no 5, que é o antecipar. Tudo que você sabe que ela vai pedir, antecipa. Filha, hoje nós vamos na loja de brinquedo comprar o presente pro Joãozinho. E a mamãe não vai comprar nada pra você, tá bem? Porque hoje não é dia de comprar nada pra você. Você quer ir com a mamãe assim? Beleza, foi. Chegou lá, deu piti, você pode conversar com ele e falar assim, filha, a mamãe acha que você não tá conseguindo ir na loja ainda, sem ficar com muita vontade de ter um brinquedo. Será que, aí de uma próxima vez, será que hoje você acha que você consegue ir sem? E sinceramente, gente, se no meio der um piti e não der tempo de comprar o presente do Joãozinho, sai da loja e tá tudo bem. Avisa lá a outra mãe, olha, ela deu um piti, eu não quis. Filha, a mamãe acha que você não conseguiu ainda. E tá tudo bem, não tem problema. A gente tenta de novo daqui a um tempo. Por enquanto a mamãe vai comprando os presentes dos aniversários sem você. Tá tudo bem. Antecipar é bem legal. Olha, daqui a meia hora a gente vai embora do parquinho, tá? Começar a avisar antes, pra criança não dar birra quando acabar. Isso aí. Então, esse antecipar é importante. O doutor Felipe Vilela, Bia e Dani, meu filho de 5 anos só quer ganhar no jogo. Quando ele perde, chora copiosamente por 1 hora. Normal, 4 e 5 anos não aceita perder, gente. Deixa ganhar de vez em quando, deixa perder a pouco e conta, e assim, só pra se ensinar o perder. Super normal. Só vai aprender a perder lá pro 7. Com 6 ainda fica um pouco bravo. Mas nessa idade, assim, é a morte. Ele se sente... Com 6 é a morte. Eles elaboram um pouco, mas eles se sentem pior em tudo. Tipo, pior a autoestima deles, sabe? Eles falam, tipo, perde na queimada e fala, eu não sei nadar, sabe? Porque aí vem o drama. Vocês, 4 e 5, a gente chora na frente do espelho. E olha o choro e fica vendo que cara que tá fazendo. E não, gente, eles odeiam perder. Eles são assim, é a pior coisa do mundo. Não, deixa ele, tadinho. Deixa ele ganhar mais. Porque nessa idade é difícil pra eles mesmo. Do 6, que é muito importante falar, é do sentido de propriedade. Criança de 6 anos até 6 anos, 6 para 7, não sabe, então não roubou do coleguinha, ele não sabia que era do coleguinha, não entende isso adequadamente, não precisa fazer passar vergonha e obrigar a devolver. Você pode conversar com ele e falar como que a gente pode fazer para resolver. Ele mesmo vai sugerir devolver, porque ele não vai sentir a vergonha se você não falar nada, não falar do roubo e tudo mais, e vai aprender. 4, dramatiza, chora pro espelho, se gaba, ele é o melhor em tudo, então quando ele perde, a vida acabou.
Adora falar palavras, cocô, xixi, toda hora, e é normal. Repete palavrão quando tem muito falado em casa. Não, e se você reforça, eu acho que piora mais, né? O Nossa, palavrão. falou, fica Meu mudo, filho não pode falar isso. Aí ele vai falar, bunda, 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 bunda. Eu já fiz várias vezes. espera. Sumiu o assunto, você volta. O 5 introspectivo é uma criança que já está olhando mais para dentro, já consegue saber algumas coisas a respeito de si mesmo, tem mais compaixão, tem pena de mendigo. Se usar essa oportunidade quando ele vira um mendigo e comentar do mendigo para ensinar sobre compaixão e empatia é maravilhoso. Gosta muito que os adultos... A Andressa que falou lá atrásão, Dani, lá no comecinho que ela falou que o menino dela de 5 anos parece que é outra pessoa. Mas é por aí, parece eles que ficam mais abduziram o menino dela e introspectivos. Eles ficam mais introspectivos. Eles ainda não distinguem o real do imaginário, tá, gente? Então cuidado com as mentiras, sabe? Tipo assim, fulano me bateu. Aí você fala, você é um mentiroso. Não bate... e às vezes, fala, bateu? Como é que foi isso? Porque às vezes ele vai te contar e o que ele falou é uma coisa lúdica, que parece um bateu pra ele. Então, não fala mentira de propósito para mentir. Não tá entendendo bem o que aconteceu, o que não aconteceu. Confunde sonho com realidade. Então, essa idade ainda é muito simbólico, né? Eles só vão ter mais noção do concreto depois lá da idade escolar, né? Tipo, 7 anos pra frente. Sim. Essa idade aí de 4, 5, eles são muito no mundo de mágica ainda, né? De faz de conta, ainda é muito simbólico. Que mais, gente? Eles começam a pensar sobre a morte. Então, é muito comum, no início do Covid, eu tive muito paciente que parou de dormir com 5 anos, que estava com medo dos pais morrerem. Então, eles começam a entender a morte, entender que a pessoa vai embora e some. Mas nessa idade, eles ainda têm medo de velho morrer. Vovó. Não tem medo dos pais. Mas no Covid, como estava morrendo jovem, e eles estava se falando do assunto morte nas casas, então prestem atenção nas casas de vocês, tá, gente? Porque ainda tem... O que a gente tá falando, né, na frente das crianças. E a gente acha que eles são bobos e que eles não entendem o que a gente tá falando. Se você falar na frente deles, pode ser com linguagem de adulto, eles vão absorver alguma coisa. Pior, isso aí exato. É pior porque eles vão entender do jeito deles. E a gente não sabe o que tá passando pela cabeça deles. Se vocês perceberem que tem alguma coisa acontecendo, tem um estudo muito legal em Portugal, da área de educação, que mostrou, que eu não lembro o percentual, tem que olhar esse estudo de novo para eu falar certo nas lives. Ele mostrou que um percentual gigante de meninos entre 5 e 9 anos sabiam do divórcio dos pais antes dos pais comentarem, antes dos pais contarem. É um estudo da área de educação antes dos pais contarem, né? Antes dos pais contarem. Então, eles sabem tudo, gente, que está acontecendo na casa da gente. Eles sabem que a gente não está bem com o marido, eles sabem que a gente não está bem no emprego, eles sabem que o pai foi demitido, eles só não sabem daquele jeito. Então, desenvolver honestidade emocional, intimidade emocional com os filhos é fundamental. Para eles contarem pra gente as coisas que a gente quer saber e que eles não contam, porque não tem intimidade emocional. Você não conta nada pro seu filho. E, gente, não é virar e falar assim, nossa, seu pai hoje... Não é isso, é tipo... Filho, mamãe tá brava. Tipo, essa semana a Bia me perguntou que cara era essa. Eu falei, a mamãe, não é nada, não é brava, não é nada. Não, mãe, que cara é essa? Aí eu falei, cara de nada. Você tá brava, mamãe? Eu falei, mamãe tá, filha, mamãe tá. Mas a mamãe já tá se organizando. A mamãe já conversou com a tia fulana, falei o nome da psicóloga. Já conversou com a tia ciclana, falei o nome da amiga. Já tô me organizando. Fica tranquila que a mamãe vai resolver. Eu nem percebi que eu tava com cara de brava pondo ela pra dormir. E não era com ela, não tinha nada a ver com ela. E eles não são bobos, né, gente? Eles vão ver. Pessoal, várias pessoas perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado aqui no meu perfil, no IGTV. Todas as lives que eu já fiz, só umas 2 ou 3 que eu fiz em páginas de outras pessoas, não tá no meu IGTV, mas eu já tô providenciando para colocar também. Mas o grosso é que 99% das lives estão salvas aqui no IGTV. A Andressa, eu acabo de explicar por que não deve fazer algo e ele faz. É um menino de 5 anos. Com 5 anos, ele já entende as ordens pouco complexas. Eu te aconselho... Você não está sabendo explicar, com certeza, porque se ele continua fazendo, ou você está sustentando a atenção dessa forma. Tipo, às vezes você dá um sermão depois que ele faz. O piro, às vezes, é a atenção indevida, que seja ruim. Pode ser batendo, pode ser gritando, pode ser alguma coisa que está fazendo com que esse comportamento continue. Então, assim... Tem estratégias para isso, tinha que saber mais detalhado, assim, mas né, tá disfuncional. Não é para isso acontecer mais, porque ele já entende o que você tá falando. Nessa idade, né? Uhum. Ele já entende, só que pode estar sendo uma coisa que sustenta. Tipo, para casa, gente. Menino de 7 anos não quer fazer para casa. Não quer, porque ele quer ficar com a mãe. Quando a mãe coloca a estratégia, por exemplo, de fazer uma brincadeira muito legal antes do para casa, ele vai para casa rindo de orelha a orelha. Ou depois do para casa. Depois do para casa...
O para casa, a brincadeira nossa dura até às 8. A gente começa para casa às 7. Se você acabar o para casa rápido, a gente vai brincar muito mais. Ixi, acabou o problema do para casa, por exemplo. Muito legal. Melhor live de todos. Obrigada, Thiago, fofo. Ele tem um de 1 e um de 3, deve estar passando aperto. Ô, Dani, eu queria só responder mais algumas perguntas antes da gente acabar. Cadê? Se mesmo após várias conversas não adiantar, se a melhor forma de educar é o castigo. Gente, a gente tem que fazer uma live só sobre castigo e birra. Se você botar um menino de castigo, o que você pode. A última coisa que você está fazendo é educar. Porque a criança não vai falar assim, nossa, como a minha mãe é boa para mim, ela quer que eu seja uma criança educada. Ela vai ficar lá no castigo pensando, forma de te enganar para você não saber mais que ela fez o negócio errado. Pensando, nossa, minha mãe me odeia, minha mãe não me ama, minha mãe me pôs aqui nesse castigo sozinha, abandonada. Nossa, que ódio da minha mãe, ficando com raiva. Quando eu sair daqui, eu vou matar ela. Sabe? Então, assim, você está ensinando 1000 coisas para a criança, menos o que você precisava, que era sobre o comportamento. Né? Muitas vezes vai funcionar. Por quê? Por medo, principalmente por medo. Principalmente Sim, porque o parece que funciona a curto prazo, o efeito o menino para de fazer aquilo que você botou ele de castigo, mas aí ele vai ter essas estratégias. Primeiro, pode afetar a autoestima, essa questão da conexão. Tipo, minha mãe deixou aqui abandonada e tal, ou a criança começa a ficar com raiva de você. Ou você vai cada vez ter que aumentar mais o castigo. E a longo prazo só piora, porque a criança não entende que ela fez um negócio errado. Ela só entende, ela obedece por medo. Gente, isso não vai prevenir dela fazer errado, ela só vai começar a fazer escondido, é diferente. Lembrem dos castigos de vocês. Quantos de nós, colocados de castigo, em idade que a gente já lembra, que pensou mesmo? Gente, tenta pôr a mão na consciência e pensar. Nossa, pisei na bola com a minha mãe. Amanhã eu não... A gente não fazia isso, né, gente? Nem criança, nem adolescente, ninguém. Queria arregaçar no dia seguinte. Amanhã eu vou fazer o dobro para ela aprender. Criança de 2 anos e 4... Não, isso que a gente respondeu já. Isso aqui a gente falou também da Luana, né? Criança de 1 ano e 3, se não der o que ele quer, é uma gritaria só. E vai ser uma gritaria só mesmo, você vai ter que esperar passar. Isso aqui é legal. Ela falou que tem dificuldade de distrair ele, que eu já ensinei isso pra ela. Tenta distrair ele, mudar o foco. Ela falou que tem dificuldade de mudar o foco, que ele não quer esse negócio. A minha segunda também não esquece. Às vezes eu consigo, às vezes você tem vai tentando. Estratégia? Não, vai dando outras coisas, vai mexer, mudando, sai do ambiente. Uma hora você distrai. E às vezes não vai distrair, você vai validar, filho, tudo bem, mas isso aqui você não pode pegar, não é brinquedo. E vai chorar, e vai esquecer, e vai sofrer, e vai passar. Mas a mamãe te ama, aqui também tá aqui, uma ótima pergunta. Até onde é saudável deixar o bebê chorando? Porque será que atender todos os desejos, né? Ele vai ficar indisciplinado? Essa questão de deixar chorando para aprender, gente, cria um apego inseguro. O menino não vai ter segurança de que ele tem um porto seguro ali, um pilar. Né? O estresse tóxico, eu ainda quero fazer uma live só sobre o estresse tóxico. É uma coisa que a gente tem falado muito, que é quando aquele estímulo é mais do que a criança consegue administrar, e isso hoje já tem estudos de neuroimagem que mostra que modifica a arquitetura cerebral. O cérebro do menino que sofre estresse tóxico, ele é diferente, inclusive menor, mais atrofiado do que a criança que se sente amada. Então é muito importante a gente não fazer isso. Só que a gente vai... Pode falar. Não, pode falar. Não, eu só quero responder porque ela perguntou atender aos desejos. A gente tem que atender a todas, 100% das necessidades da criança. Todas. De amor. Necessidades. Isso, perfeito, Dani, perfeito. De amor, de afeto, de presença, de contato, de comida, de água, de espiritualidade, de motricidade, todas. Aos desejos, não. Ele não precisa querer pegar o óculos da Bia, mas ele precisa explorar. É por isso que a casa tem que estar adequada para ele. Ou você tem que ir pro parquinho, porque ele precisa explorar. É necessidade básica de vida. Lá na base da pirâmide de Maslow, ele precisa explorar. Então a gente tem que atender sim a todas as necessidades. E esse negócio de deixar chorar, óbvio, é isso. Estresse tóxico precoce não existe. Permitir o choro é diferente de deixar chorar. A gente nunca ignora uma
uma birra, a gente nunca Ele, ignora. ele vai chorar, igual quando a gente estava falando a questão do desassociar o mamar com o sono, né? Que a gente chama de desmame noturno, eu não gosto muito desse nome, mas essa Eu tenho que desassociação parar de falar isso, do eu também não peito, gosto, não. da associação do peito com o sono, a criança vai chorar, não tem jeito. Só que é diferente de deixar ele lá chorando e sair. Se você vai acolher de outra forma, tá? Você vai permitir que ele chore, você não vai largar ele lá chorando, é totalmente diferente, tá? Você vai criar outros Deixa eu ver o que mais. repertórios, né? Ou de noite ou de dia. Às E- vezes você vai criar de dia e vai refletir na noite também, por exemplo. E uma outra também, o que fazer quando o bebê de 1 ano e meio bate nas pessoas? 1 ano e meio bate, gente. 1 ano e meio bate, não significa que tá sendo agressivo, não adianta julgar. Tem gente que fala assim, ah lá, a mãe desse menino deve bater porque ele bate. Não. 1 ano, 2 anos bate e pode ser à toa, bate. Pode ser uma empolgação do momento, se ele estiver batendo quando tá alegre. Pode ser uma frustração que ele não sabe lidar, e aí você pode Eu ensinar. acho que no caso dela, a dúvida é a frustração mesmo. E é uma maneira, a Ariane que fez essa pergunta, né? Então a Laurinha pode ser uma maneira que a Laura está tendo de demonstrar a frustração, a insatisfação dela. A gente já vai começar a tentar acolher e explicar, né? Não, mãozinha é Segura, para fazer carinho. segura firme. Mamãe gosta de carinho. Você não vai deixar bater, não é isso, tá, gente? Você vai segurar com firmeza, mas com gentileza. Mãozinha é para fazer carinho. Mamãe gosta de carinho, ó. E você, eles aprendem muito por imitação também. Né? Aí você pega e faz carinho no rostinho. Tá vendo a mãozinha da mamãe? É para fazer carinho. Isso. Se você falar não pode bater, vai não adiantar nada. Pro menino de 1 ano e meio, vai adiantar nada. É diferente do menino de 4 que tá batendo. O menino de 4 que tá batendo tem outras questões envolvidas. E esse menino de 4, muitas vezes você vai segurar a mão dele firme e falar: eu não admito que você bata em mim. Você não vai bater em mim. Eu não vou permitir. Porque esse menino entende o que você tá falando. E tá tudo bem. Eu sei que você tá frustrado. Eu sei que você tá com raiva da mamãe. Você pode sentir muita raiva da mamãe. Você quer fazer o quê? Você quer socar um travesseiro? Porque a raiva, gente, Perfeito, é uma emoção. isso é ótima também. Aliviar física. a raiva em outro lugar, né? A raiva é uma emoção física, ela no corpo. Eu preciso fazer alguma coisa pra ela passar. Então eu posso socar o chão. Socar o chão não, quebra aqui, ó. Fratura do boxer. Socar o travesseiro, pisar forte no chão, chutar uma bola lá fora, gritar. O que você quer fazer? Mas bater na mamãe você não vai. É diferente. Pro menino maior, né? Você vai falar isso de 1 ano, ele vai rir e fazer assim. Tá, de novo. A doutora Jaqueline Dermato perguntou: e quando a criança precisa ficar com a babá para a mãe trabalhar e a babá não entende nada de disciplina positiva? Primeira coisa, a gente tem que tentar alinhar a nossa rede de ajuda, né? Nossa rede de apoio. Então, assim, as mães reclamam muito isso. Às vezes eu estou estudando aqui disciplina positiva, mas o pai faz tudo ao contrário. Eu estou estudando disciplina positiva, mas a avó faz tudo ao contrário, ou a babá faz tudo ao contrário. Você vai ter que dar uma alinhada na rede de apoio, porque senão fica confuso para a criança também, né? Eu penso assim, Bia, algumas coisas que eu penso. Uma você vai tentar o que você puder. Mas você não vai abrir mão de uma babá boa em milhões de outras coisas, porque ela não é disciplina positiva. Se uma coisa que é intolerável, você vai resolver. Mas a vida não é disciplina positiva. Então ele pode aprender que na vida não é assim que funciona. A figura de referência de apego primário é você. Então onde ele vai mais aprender é com você. Se você fica tempo suficiente com ele para ele aprender mais com você, e não é ficar mais que babá, tá? Eu também fico pouco em casa. E você tá vendo que os seus ensinamentos estão surtindo mais efeitos do que as coisas da babá? Ótimo. Se não, você precisa rever seus conceitos. Com o pai, a minha questão é a seguinte. Eu atendo muito casal que vai no consultório, a mãe vai no consultório para eu explicar para o pai o que é para ele fazer. E, gente, demais da conta, acontece muito. E, gente, não é assim que funciona. Não funciona assim. A gente não vai conseguir fazer eles fazerem do nosso jeito. Eles vão aprender pelo exemplo. Quando você vai fazendo e eles vão vendo que vai funcionando mais que o jeito deles, eles vão fazer. Os meninos foram criados com um autoritarismo muito maior do que o nosso. Para eles é muito mais difícil que pra gente. Então eu sou muito... Inclusive demonstrar o sentimento, né? Deixar a criança, por exemplo, né? Permitir que a criança chore. Principalmente se for menino. Né? Não pode chorar. Menino não pode chorar. Então tem que fazer alguma coisa. Faz esse menino parar de chorar. E às vezes é o que a criança precisa, é chorar. Então, o que eu vou fazer, o que eu faço muitas vezes é muito assim, olha, se tá demais, o pai tá destoando totalmente. Assim, eu aqui na minha casa, o que eu fiz foi o seguinte, e o Guto, assim, sempre foi me seguindo e tudo, mas o que a gente combinou foi, eu combinei com ele, ele combinou comigo. Eu falei, olha, eu quero que você me impeça de ser desrespeitosa com as minhas filhas, da mesma forma que eu vou te impedir. Então, eu vou proteger as minhas filhas da sua ira, como você vai protegê-las da minha.
Porque a gente se descontrola e é normal. Então, violência verbal ou física ou velada, eu não vou admitir na minha casa. É assim que é a postura que eu assumo e o que eu aconselho. Eu não vou deixar o meu marido bater nas minhas filhas, ele não bateria, tá? Mas eu digo assim, pra mãe lá, que tá lá, eu não admitiria, porque você tá sendo conivente. Eu acho que se você é figura de apego daquela criança, você tá ali pra ser testemunha auxiliadora e pra salvar aquela criança de todas aquelas questões. E o que eu enxergo hoje como o que a violência pode causar na vida daquela criança, por que que eu penso assim hoje, pra um abuso, por exemplo, e eu não penso pra um apanhar? Porque a gente ainda normaliza a violência. O abuso já foi normalizado em algum momento da nossa cultura, que as meninas casavam com 12 anos, né? Hoje a violência ainda é normal. Tem um trecho do livro de quem? Tem um livro muito legal que faz... do Carlos Gonzalez. Tem um trecho do livro dele que traz um negócio super bacana, assim, falando. É permitido bater quando... E várias coisas. Assim, tal. Aí depois do texto todo ele fala assim, essa era a lei americana em 1000 não sei quanto para maridos e mulheres. Se você não está achando isso normal, pense que daqui a alguns anos você pode olhar para o que fazem hoje, em 2020, com as crianças, e você vai achar do mesmo jeito que você acha hoje, que é permitido bater em mulher quando sai de saia curta. Tá? Assim, é o cúmulo do absurdo. Então, assim, eu faria algo nesse sentido, sabe? Se o marido for um marido proativo, igual eu tô vendo um monte de meninos, gente, tô super orgulhosa. Que lindo vocês aqui. Não, aqui é muito legal, sempre tem. Não vou nem falar mais mal de pai em live, de tão lindo que foi. E isso assim, é maravilhoso, sensacional. Se os dois estão alinhados, é a perfeição. Se a gente consegue ter uma babá que tá alinhada, e aí, assim, vou fazer um merchan aqui, né? Mas tem cursos de babás que tem disciplina positiva por aí no mercado. É sensacional. E a gente tem que entender que algumas delas não vão conseguir, Bia. A minha babá fez o meu curso, na época que eu tinha um curso com a Juliana Franco de disciplina positiva, a minha babá fez o meu curso. E não decolou. Não foi para esse lado, porque ela é uma pessoa mais velha, ela é de uma criação absurdamente autoritária, ela sofreu muito na infância dela. Eu não posso exigir dessa pessoa conseguir ter o discernimento e a inteligência e tudo, que o resto que eu tive, e o estudo e tudo, sabe? Então, assim, você vai exigir respeito, você vai exigir que essa pessoa... E vai dar diquinhas. E ela vai gostar, porque as dicas funcionam. Mas ela ser disciplina positiva perfeita, igual você que tá estudando e tá... Não vai, gente. E aí, de vez em quando, você vai pegar um trem e você fala assim... Deixa eu ver, isso aqui eu vou deixar passar? Aí só vou. Isso aqui não impacta na vida dele, não. Aí ela tá lá forçando a comer, pôr Nutella, né? Fazendo aviãozinho e enfiando goela abaixo. Não, isso aqui eu não posso deixar passar. Isso aqui tá impactando a integridade física dessa criança. Então, isso aqui eu não vou deixar. Sabe? E vamos escolher as brigas. Sim. Da mesma forma que... E aí vem... Comprar o boi certo, né, Dani? Aí entra o trem de desautorizar o marido. Aqui a gente combinou isso, assim, antes era proibido desautorizar o marido, agora aqui é assim, se tá passando do ponto porque tá desregulado, a autorregulação tá ruim, e o motivo é externo, a gente dá o toque lá na frente das meninas mesmo, amor. Eu assumo aqui. E o outro saca e fala, opa, e sai, tanto ele comigo quanto eu com ele. Isso é maravilhoso, porque é igual birra, né, Bia? Birra, é igual cólica, né, Bia? Você que pega isso muito mais que eu. Pai chega, o menino cala, imediatamente. É porque chegou uma pessoa que tá mais calma, né? A outro lá que já exauriu, assim, que já esgotou totalmente as suas energias, sai de cena e chega uma pessoa da rua mais calma que vai conseguir manejar. E às vezes as mães ficam tristes, né? Nossa, eu tô aqui um tempão e o neném não calmou e chegou a avó, o pai, não sei quem, e acalmou o menino. Não é porque você é ruim, gente, é porque você já tá esgotada, é diferente. E a criança vai refletir aquilo, aquela energia, aquela vibração. Né? E se você estiver lá puto com o menino e você não tá se regulando, como é que você vai querer que ele se regule? E a gente vai ter momentos assim, né? Então, se o outro chegar mais calmo, a ideia é que troque sim, né? O comando. Deixa eu falar mais uma Perfeito, frase linda. Dani. Só mais uma? Linda, dá tempo? Pra gente encerrar, vai lá. Gente, entendam que isso que a Bia acabou de falar. A criança, ela nunca vai ter raiva de você. Quando você fere uma criança, física ou emocionalmente, ela jamais na vida vai odiar você. Ela vai se odiar. Ela vai passar a entender que ela não é digna o suficiente do seu amor. Nunca é pessoal. O eu te odeio dos 4 anos não é real. É só tá extravasando. Responde assim, nossa, mas eu te amo mesmo assim. Mais ainda. Eu vou chorar. Maravilhoso, Dani. Lindo demais, gente. A Dani é maravilhosa, né? Eu vou chamar ela muito. Eu fico no colo dela. Dani é a nossa live. Dani é a nossa live.
Maravilhoso. Nós vamos fazer mais algumas, conforme as agendas forem casando, que não é fácil, né, Dani? Mas a gente está se A gente organizando. vai fazer uma de aí. apego que vai ficar sensacional. Linda, sensa. Então tá bom, gente. Prazerão ter vocês aqui. A Flavinha falou que chorou. Maravilhoso. Eu tô aqui segurando aqui. Eu tô chorando aí. Para. Vai ficar salvo aqui, gente. Encaminhem para quem vocês quiserem, tá bom? Beijo enorme. Ótima noite. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau, Dani. Obrigada, querida. Beijo, Bia, linda. Lindeza. Obrigada. Tchau, tchau.